ainda um número reduzido, e tantos que rezam à distância, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos celebrando hoje a quinta-feira da quarta semana da Páscoa, memória de Santa Catarina de Sena e segundo dia do tríduo em honra a São José. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviei, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Todos nós que reconhecemos Jesus e somos seus discípulos e discípulas, por causa do batismo recebido, somos também seus enviados e representantes para levar a salvação a todos. Olhando para as nossas limitações, essa missão mostra-se acima de nossas forças. Por isso mesmo, Jesus garante que estará sempre conosco, de tal modo que quem aceitar nossa mensagem estará acolhendo a Ele mesmo e ao Pai que o envia. A comunidade que escuta a palavra de Deus trilha o caminho da caridade e alcança a alegria da vida. Este texto faz parte da última ceia, no qual Jesus lava os pés dos discípulos, um gesto exemplar de humilde servo. Os discípulos, na pessoa de Pedro, relutavam em aceitar que o Mestre Jesus lavasse os pés. Este gesto foi interpretado como uma quebra de hierarquia e esvaziamento da autoridade. É que eles pensavam a sociedade organizada em camadas sociais, sobrepostas segundo a importância de cada uma, num sistema de precedência e privilégios. Jesus recusou-se a pactuar com esta mentalidade, oferecendo-lhes pistas para compreenderem a realidade de maneira diferente. Ele parte do princípio que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Isto vale tanto para o mestre quanto para os discípulos. Diante da resistência em acreditar nas suas palavras, ele reage e diz: se compreenderdes estas coisas, sereis felizes se as praticardes. Mais uma vez, Jesus insiste na prática dos seus ensinamentos. É preciso não somente crer, mas sim crer e praticar. Senão podemos nos tornar um novo Judas, que acabou praticando ao contrário, ou seja, traindo o próprio Filho de Deus. Aquele que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Entretanto, trata-se de saber que Senhor é aquele que enviou Jesus, segundo a afirmação do Mestre. Sem dúvida, ele está falando do Pai, que fez de Jesus servo e enviado, e que acolhe também os discípulos do Filho como servos e os envia em missão. Nesta ordem de ideias, o gesto de humildade de Jesus é perfeitamente compreensível. Ele agiu como servo, por ser servo. E como ele, todos devemos agir, pois também somos servos e servas. Jesus nos fala da humildade e faz isso logo após ter dado um dos maiores exemplos de humildade, lavando os pés de seus discípulos, um gesto
que demonstra a todos um ato de puro e verdadeiro amor. E Jesus sempre pediu de seus seguidores, de seus discípulos, que exercitassem a humildade. Ser humilde em qualquer circunstância da vida, em qualquer lugar. A prática da humildade deve ser diária. E podemos começar em nossa casa, dando esse exemplo ao próximo. Diferente do que se pode pensar ou querer, todo aquele que se coloca a serviço da igreja, da comunidade, deve estar disposto e com humildade a servir o próximo. Os ministros, os leigos, catequistas, todos estão a serviço da igreja de Deus. E não podemos dizer que um é mais importante que o outro, ou querer ser mais importante. Como servos e servas de Deus, devemos ser cuidadosos, assumir a missão de anunciar a sua palavra, acolher e viver seus ensinamentos com muita responsabilidade. E devemos acolher e receber bem os servidores e servidoras de Jesus Cristo. Santa Catarina de Sena, cuja memória hoje celebramos, juntamente com São Francisco, é padroeira da Itália. Teve grande influência na igreja e na sociedade civil. Entrou na Ordem Terceira de São Domingos e levou uma vida austera. Em torno dela, juntaram-se outras pessoas. Ela partilhou o pão e a vida com os pobres e sofredores. Em tempos difíceis, lançou fortes apelos em favor da paz. Trabalhou incansavelmente, sempre a favor da caridade e da paz. Morreu ainda muito jovem, com apenas 30 anos de idade. Peçamos a Santa Catarina de Sena e a São José a intercessão junto a Jesus pela nossa pátria, pela nossa igreja e pelas nossas famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.